Quando foi pedido para eu falar aqui na Conferência da Fiel, uma das coisas que primeiramente eu fiquei preocupado sobre o tema. E sempre eu falo sobre criação e evolução. E tratar de criação e evolução dentro do contexto, que é o contexto do andar no Espírito, falei, rapaz, eu não posso viajar na maionese. Mas como vão ter bons teólogos lá e o pessoal vai tomar conta da teologia, eu posso ficar um pouco mais sossegado e cuidar de outras áreas que estejam relacionadas a isso. E uma das áreas que Deus colocou no meu coração, e estava já pensando por algum tempo, é justamente como poder ilustrar essa ideia do andar no Espírito. A ciência é uma ferramenta rica, muito útil, que Deus nos coloca nas mãos, para podermos usá-la para o louvor da glória dEle. E é sobre isso então que eu gostaria de tratar um pouco com vocês. E vamos primeiramente buscar mais uma vez a presença do Senhor, buscar a face dEle, rogando para que Ele nos dê capacidade de entendermos, de conhecermos seus planos e seus propósitos na nossa vida, para a nossa vida, com respeito a esse andar no Espírito. Então oremos. Senhor, mais uma vez nós buscamos a Ti, o Senhor que é a fonte de toda a criatividade, o Senhor que é a fonte de toda a informação, o Senhor que é a fonte de toda a ciência. Aquele que possui toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a inteligência, aquele que trouxe à existência todas as coisas para o louvor da Tua própria glória e pela Tua vontade. Pedimos para que nesses momentos que gastarmos juntos, ao considerarmos essas questões que já têm sido levantadas aqui, possamos fazê-lo com sabedoria, com entendimento, com clareza, mas acima de tudo pedimos a Deus para que o resultado final de tudo isso seja a exaltação da Tua pessoa, seja a glorificação do Teu nome, na pessoa de Cristo Jesus, o qual, de uma forma tão bonita e de uma forma tão inteligente, de uma forma tão poderosa, nos resgatou do império das trevas para o Seu próprio reino, por meio da Tua atuação, ó Deus. Somos tão gratos a Ti por isso que o Senhor fez. Ajuda-nos, te pedimos que a Tua boa mão possa estar agora conosco mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus, humildemente nós oramos. Amém. Quando eu estava pensando a respeito dessa questão, o que sempre veio à minha mente é como ilustrar a ideia do andar no Espírito, e principalmente usando a ciência. Eu fiquei lá pensando com os meus botões como fazer isso, e eu gosto da ideia de parábolas, usar uma ideia que possa ser ilustrativa. Jesus fazia isso o tempo todo, só que dentro da proposta de uma parábola, a proposta principal é falar uma verdade, é explicar, exemplificar uma verdade. Por exemplo, lá na parábola do bom samaritano, o único alvo de Jesus era explicar ou ilustrar quem era o próximo. Bom, já teve gente que foi um pouquinho além, daí o burrinho do bom samaritano virou o Espírito Santo, a hospedaria virou a igreja, o dinheiro que o rapaz deixou lá para cuidar do carinha já era o dízimo, e o fato dele voltar 2 semanas depois, que você não pode perder aquele culto especial que vai ter no meio da semana. O alvo não era esse. O alvo do que estava ali era um só: mostrar quem é o próximo. Essas outras coisas faziam parte do ensino apenas para mostrar quem é o próximo. Não adianta tentar ficar procurando por pena na cabeça do cavalo, porque não existe. Jesus foi muito claro, foi muito objetivo com o propósito dele. Então eu gostaria de usar a mesma ideia dentro de uma parábola e trabalharmos essa questão específica, que é a questão do andar no Espírito. Bom, primeiramente eu comecei pensando, como é que eu começo a apresentação? Daí eu procurei várias imagens, eu peguei essa primeira imagem, olha que imagem bonita. De um lado a estrada está brilhando, do outro lado a estrada não está brilhando. Isso daí parece uma coisa legal, não é? Olha só, dá para ilustrar, mas a ilustração também não é boa. Fiquei pensando, olhei e falei, não, que legal, né? O carro vindo daquele lado, esse é o lado do cristão, aquele outro lado é o lado não cristão. Não vai funcionar. Fui atrás de outras imagens. Vamos colocar um pôr do sol bonito, assim, aquele raios de sol pelo meio das coisas, andai no Espírito, vai parecer bem espiritual. Mas isso aí não é a ideia. Não é o que está por trás também. Eu fiquei pensando um pouquinho mais. Já sei.
pegar assim a natureza, você coloca árvores, um caminho muito bonito. Fala, vamos parar com tudo isso, vamos procurar entender o assunto para ver como é que a coisa funciona. Não adianta ficar atrás de imagens. Tem que ter alguma coisa mais importante por isso. Então nós precisamos entender o assunto. O que eu fiz foi gastar um pouco de tempo nas Escrituras, voltando a vários estudos que eu já tinha feito no passado, lendo um pouco a respeito daquilo que outros têm dito, e comecei a procurar entender um pouquinho o assunto de uma forma que, afinal de contas, é esse andar no Espírito. Eu já sabia, não foi uma questão nova, mas é como explicar, como ilustrar toda essa ideia. Quando nós procuramos entender um assunto, nós temos que fazer uma pequena pesquisa. Então, deixe-me ilustrar de uma forma bem prática. Muitos de vocês já ouviram falar da Estação Espacial Alpha. Está lá em cima, está girando em volta da Terra, o pessoal está colocando os pedaços, estão emendando, fazendo um tipo de um laboratório de pesquisas. Agora, como que as coisas chegam lá em cima? Como que elas são acopladas? Como que esse negócio todo funciona? Porque se eu não estiver assim familiarizado com o assunto, eu não consigo nem passar a ideia corretamente. Então, deixe-me ilustrar com essa questão da estação espacial, só para entendermos um pouquinho. Bom, primeiro tem um mecanismo para fazer com que tudo isso chegue lá em cima. Um dos mecanismos principais que tem sido utilizados é o ônibus espacial. Então, o pessoal pega, guarda aí dentro dessa nave o que precisa ser mandado, lá em cima. Depois está tudo guardado, tudo certinho, são feitos os cálculos de órbita, quando que ela vai sair, porque a estação espacial está girando lá em cima, então tem que sair daqui de baixo, encontrar os dois certinhos na hora certa, no lugar certo. Então você tem algumas centenas de toneladas sentado ali, que você tem que mandar mais ou menos uns 250 quilômetros de altura em cerca de uns 15 minutos. Agora, como mandar 250 toneladas mais ou menos, cerca de uns 250 mil quilômetros em termos de aproximadamente uns 10, 15 minutos. Você precisa ter muita potência para fazer esse negócio subir. E precisa ter gente preparada para fazer a coisa subir, chegar lá em cima. Então nós estudamos um pouquinho a questão dos motores, como é que funciona todo esse mecanismo. Não vou entrar nos motores, não vou tratar nada disso. Mas tem que colocar essa coisa lá em cima, fazer com que ele chegue lá em cima, sem explodir de preferência. Então você quer que todos cheguem sãos e salvos lá no espaço. E depois de mais ou menos 15 minutinhos, você sai de uma velocidade de 0 km por hora aqui embaixo, você tem que chegar lá em cima no mínimo a 18 mil km por hora, porque senão você não entra em órbita, você desce de novo e vai cair lá no Oceano Pacífico. Então o alvo vai chegar a mais de 18 mil km por hora, com todo esse peso nas costas. Fazendo essa façanha, você entra em órbita. Daí a coisa fica mais tranquila. Lá em cima tudo flutua, tudo é leve, tudo é gostoso. Então a coisa ganha um pique um pouquinho diferente. Agora, lembra que tudo isso é para nós entendermos como que uma coisa funciona, como um assunto funciona. Então nós precisamos estudá-lo, conhecer um pouquinho. Por exemplo, a questão da estação espacial tem uma história por trás. Ela não foi simplesmente colocada toda lá em cima de uma vez. É um processo que começou há bastante tempo atrás, praticamente em 1998. Em 1998 foram mandados os primeiros pedacinhos da estação espacial. Só tinha isso. Nada muito sério. Isso é dezembro de 1998. A história continua um pouquinho mais. E em maio de 1999, nós já tínhamos um pouquinho mais de coisas lá em cima. A história continua. Em setembro de 2000, já tínhamos mais coisas lá em cima. Então a complexidade estava aumentando. Houve um período que não teve muita coisa lá em cima, mas teve o suficiente para mandar mais um pouquinho, que foi novembro de 2000. Daí você tem a estação espacial com esse formato. Um período longo que ficamos sem muita coisa ser mandado lá em cima, por questão do ônibus espacial não estar funcionando. E daí em julho de 2006, mais um pouquinho foi mandado lá em cima. E dezembro de 2006, finalzinho do ano passado, a estação espacial estava mais ou menos desse jeito. Se tudo continuar correndo bem, agora em junho tem mais um pedacinho indo para lá. Então nós vemos que tem uma história por trás, tem muita informação que precisa ser colocada junto, para podermos entender, afinal de contas, como é esse assunto, o que é, como entendê-lo, como compreendê-lo. E quando nós tratamos a respeito de andar no Espírito, ou viver no Espírito, o que está envolvido nisso? Eu peguei os versículos principais, eu creio que são os mais conhecidos. A Bíblia trata principalmente a respeito do andar no Espírito.